Caros irmãos e irmãs, 21 de abril, quinta-feira da oitava da Páscoa. Na liturgia da Igreja é celebrado como se fosse o domingo da Páscoa, ou seja, o prolongamento até o sábado. A antífona desta semana. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. E nós, irmãos e irmãs, vamos prosseguir no evangelista Lucas, no capítulo 24, os versículos de 35 a 48. Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Pois bem, irmãos e irmãs, depois de Jesus ressuscitado ter aparecido a Maria Madalena e aos dois discípulos na estrada de Emaús, e ter dado ordens para que os seus discípulos partam para a Galileia, Jesus aparece finalmente ao grupo reunido para lhes fortalecer a fé. Com as perseguições, a comunidade dos discípulos estava vacilando na sua fé, diminuindo o entusiasmo e perdendo de vista a mensagem vitoriosa da Páscoa do Senhor. E então Jesus aparece e lhes diz: "A paz esteja convosco." Jesus prova-lhes a sua autotendência, ressurreição, e lhes confirma na paz. Ele é a paz em plenitude, a paz da participação na vida eterna de Deus Pai. E para que suas palavras não fiquem somente no ar, mostra-lhes as mãos, o peito e os pés rasgados. "Vede minhas mãos, meus pés, porque eu sou eu mesmo. Apalpai-me e vede que um espírito não tem carne
e nem ossos, como vedes que eu tenho. Estas palavras, irmãos e irmãs, indicam que Jesus se apresentou como um homem normal, com as mesmas características que tinham na vida mortal. Daí que podemos entender a afirmação aos seus discípulos: porque sou o mesmo que vocês conhecem. Não é outra pessoa a quem estáis vendo. E, em vista disso, anima-lhes a palpar o seu corpo e ver as mãos e os pés que estavam com os sinais das chagas. Como diz o Catecismo, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico, pois o corpo ressuscitado é o mesmo que foi martirizado e crucificado. Ele traz as marcas da sua paixão. Não constitui uma volta à vida terrestre, como foi o caso de Lázaro, pois quem sou, que seu corpo possui propriedades novas que se situa além do tempo e do espaço. Ele passa de um estado de morte para uma outra realidade. Ele, participando da vida divina no estado de sua glória, e de modo que Paulo pode chamar a Cristo de o homem celeste. É por isso que ele tem o poder de transmitir para você, para cada um de nós, a verdadeira paz. Assim como ontem, Jesus continua dizendo: a paz esteja convosco. O convite a tocar e não só ver indica que o corpo de Jesus, presente diante deles, tinha aspectos físicos. Falta alguma prova para se certificar que Jesus estava vivo? Ele comeu um pedaço de peixe. Com estes argumentos, o evangelista quis refutar toda a dúvida possível. Mesmo assim, existe muitos de nós que até hoje continua como que o apóstolo São Tomé, incrédulos. Diante do grande escândalo da cruz, além da presença de Jesus ressuscitado, era necessário que ele provasse ser tudo conforme as Escrituras. Daí que a maior esperança era a de ouvir as suas palavras e a presença do Mestre novamente entre os discípulos. Um Jesus histórico que toca, coma e convida a todos. A experiência íntima com Jesus diz: a paz esteja com todos nós. Por isso, irmãos e irmãs, que nessa semana linda do tempo pascal, nós vamos prosseguir renovando a nossa fé nesse Cristo que ressuscitou e está no meio dos seus discípulos, no meio de todos e cada um de nós. Vamos prosseguir, portanto, orando, pedindo pelos nossos irmãos atingidos pela guerra, pela paz no mundo, pelas pessoas que nos pedem orações, pelos enfermos e os profissionais da saúde. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.